Você curte ou não tá? Cara, eu anotei alguns jogos indies brasileiros aqui. Eu não sou muito lá do indie, mas para fazer o programa eu dei uma pesquisada legal aqui, dei uma jogadinha para poder sentir e trazer. Tem alguns que eu achei que se destacaram bastante. Queria falar da coelhinha ali, da Casey and the Wild Mars. Legal. Meu inglês hoje tá sinistro. Junto o nariz entupido com o inglês enrolado do João. Embromationzinho ali. Mas é um joguinho de plataforma, tem um visual maravilhoso, a coelhinha muito legal e a mecânica dela também é maneira, porque ela vai trocando as máscaras e aí cada máscara de um animal dá um poder diferente, ela precisa fazer isso para poder passar dos desafios, né? É um jogo muito maneirinho. Outro jogo que eu gosto bastante, já como eu sou o cara do indie, seria feio eu não trazer os meus indies brasileiros também aqui pra mesa. Mas eu vou trazer um que ele precisa ser citado, precisa ser falado, porque ele tá fazendo um sucesso. Não só no Brasil, mas um sucesso internacional também. Ele foi adicionado no Game Pass, que é o Mullet Mad Jack. Esse jogo, cara, ele tem um conceito que é muito simples, mas ele é muito incrível. Ele é o que a gente chama de boomer shooter, que seriam aqueles jogos de tiro meio Wolfenstein, meio Doom original, que você não tem muita mira, você realmente tem aquele visual mais 8-bit, digamos assim, só que ele é completamente neon, completamente anos 80, Blade Runner, neon, etc. E a ideia dele é, você tem 10 segundos de vida, você tá numa stream ao vivo, você tem 10 segundos de vida, e sempre que você mata um inimigo, você ganha 1 segundo a mais de vida pra continuar passando pelos corredores. Legal. É um jogo de ação frenético, é um jogo que tem muita referência aos anos 80, principalmente nas frases do personagem principal. Ele é basicamente um Sylvester Stallone, ele é basicamente um brucutu dos anos 80, tanto que eu joguei esse jogo aqui na Arena, inclusive. Eu fiz questão de sentar aqui na X-Dome, poder jogar um pouquinho, brincar, e ver o quão longe eu consigo ir na história. E ele é meio roguelike também, à medida que você vai passando pelos estágios, passando pelos andares, pode ser que você morra, resete, volte, etc. E vai ganhando os perkzinhos. Tem um perk que é literalmente, estamos de volta nos anos 90. O que esse perk faz? O personagem ele fala mais frases de efeito. Então ele já tem aquela coisa meio canastrona do Sylvester Stallone, de sempre ter uma frase de I'll be back, ou etc. E ele fala pontualmente, se você compra esse perk, a cada inimigo que você mata, ele vai falar uma frase canastrona, vai dar uma zoada. Então, cara, é um jogo de ação muito frenético, ele é lindo visualmente, com esses visuais mais neon, uma coisa um pouquinho mais forte e tal. É um jogo que eu gostei bastante de jogar, e pra quem curte Boomer Shooter, vale super a pena o Mullet Mad Jack. Dandy Ace é o jogo que eu vou destacar aqui, ele é feito pela Mad Mimics, que tem vários jogos interessantes, né? Tudo brasileiro também, aqui, nosso. O herói, ele é meio Gambit, porque ele é meio de cima assim, né? Essa plataforma visto de cima, e ele vai jogando as cartinhas, tipo o Gambit. Só que você pode combinar e mudar o poder dessas cartinhas. Então, a vibe é essa, você ir trocando os poderes para poder ir avançando. E tem uns que são mais fortes que os outros, obviamente. É um jogo que tem um visual muito legal também. E vale a pena a galera dar uma olhada, dar uma curtida. Eu acho muito legal esses jogos que eles estão no Game Pass, tanto o Mullet Mad Jack quanto o Dandy Ace são jogos que eles ficaram muito tempo nessas plataformas de assinatura e etc. Porque a gente às vezes nem se toca que ele é brasileiro, né? A gente vê aqueles jogos, tipo, nem sabia que o Dandy Ace era brasileiro, nem sabia que o Mullet Mad Jack era brasileiro. Mas acho que é uma tendência até para os estúdios brasileiros, porque você solta em inglês e você coloca isso pro mundo. Porque se você limitar a venda, o mercado só pro Brasil, só pro mercado interno, você tá limitando muito o seu poder, né? E a gente tá falando que distribui pela Steam, a Steam tá no mundo inteiro. Você consegue crescer, ganhar um dinheiro e expandir se você colocar ele em inglês para o mundo inteiro jogar. Eu acho que uma empresa brasileira que fez isso muito bem foi a rapaziada da Statera com o Pocket Bravery. Pocket Bravery tinha a ideia de ser um jogo de luta nacional, mais pixel art, com algumas mecânicas parecidas com The King of Fighters, bem baseado mesmo nos jogos da SNK. E ele foi um jogo internacional, ele foi feito para ser um jogo publicado para além do Brasil, e ele tomou proporções tão grandes, ele foi tão longe nesse boca a boca da galera participar e jogar, que ele foi anunciado na EVO. A Evolution, que é o maior campeonato de jogos de luta do mundo, é realmente o mundial, digamos assim, o Worlds, para você que é do LoL, dos jogos de luta. Isso. Então ele foi anunciado na EVO, a gente teve vários produtores de conteúdos americanos gigantescos de jogos de luta, Justin Wong, que é uma lenda, o Maximilian Dood jogaram o jogo, divulgaram, etc. E a rapaziada da Statera aqui do Brasil fizeram um jogo maravilhoso, Pocket Bravery. Ele é muito bom e assim, vale super a pena, fica a minha recomendação. Nessa pegada de ter jogo que a gente nem sabe que é brasileiro, a gente estava conversando um pouquinho antes do episódio, o Knights of Pen and Paper, né, que é um RPG, é muito legalzinho, você tem literalmente o cara que é o mestre e o grupo de jogadores, e aí o mestre vai fazendo as aventuras ali. Ele é meio escrachado, ele tem um humor interessante, né? Tem até o 2, eles lançaram o 2, eu joguei só o 2 eu não cheguei a jogar. Mas é um jogo muito maneiro que eu não fazia ideia
que ele era brasileiro, você que me falou um pouquinho antes. Exatamente, a gente tava começando aqui em off, comentando aqui alguns jogos, etc, pra gente trazer aqui pra vocês. E o Knights of Pen and Paper, a empresa que faz o Knights of Pen and Paper, eles têm esse humor ácido muito bem colocado. Não só no Knights, por quê? O Knights, quando você joga em inglês, é legalzinho, é um jogo de RPG que simula a mesa e tal. Quando você joga em português, é piada localizada, é piada que rolaria realmente ali numa sessão de RPG, é uma coisinha um pouco mais próxima, digamos assim. E pra mim, o outro jogo deles, que faz isso de forma magistral, é o Chroma Squad. Eu sou um cara muito fã de Power Rangers, muito fã de Super Sentai, adoro ver poderes e faíscas e roupas coloridas acontecendo na minha frente. Então quando anunciaram o Chroma Squad com um jogo de RPG tático, eu achei maneiríssimo. E aí eu fui jogar e tem muitas sacadinhas, tem muitas piadinhas que são muito boas. Por exemplo, nos Estados Unidos, para trazer o Power Rangers, o Super Sentai para os Estados Unidos, foi um senhor chamado Saban. A empresa Saban trouxe o Power Rangers pra cá e teve uma Morphing, etc, até se tornar o Power Rangers que a gente conhece hoje. No jogo, ele é, mesmo no brasileiro, é chamado de Mr. Soup, o senhor Sabão. Seu Sabão. Então é o Sabão, ele tem essas piadinhas, ele tem essas tiradinhas muito bem colocadas ao longo do jogo. Então, cara, o Chroma Squad ele é um joguinho muito divertido, muito customizável, porque além de você fazer os combates, porque essa é a graça. O Chroma Squad não é um jogo de Power Rangers. É um jogo em que você é uma produtora de Super Sentai e você grava os episódios de Power Rangers. Então, você tem que tomar conta de câmera, tem que tomar conta de estúdio, tem que tomar conta de ator, enquanto você tá gravando os episódios de Super Sentai. E aí vão acontecer as piadas dos clichês, do tipo, tá, mas se a gente já não usou esse vilão na semana passada, tá, mas quando que a gente vai incluir o Ranger extra que precisa? Não, mas a gente acabou de tomar um processo do Senhor Sabão e agora a gente realmente vai lidando com essas questões com muitíssimo bom humor. É uma produtora muito boa de videogames aqui do Brasil. Meu último destaque vai ser um pouco diferente, porque a maioria desses jogos que a gente está comentando aqui, eles são single player, né? Você senta ali e vai jogar sozinho, mas então eu trouxe o No Heroes Here, porque justamente ele é co-op, até para 4 pessoas, dá para jogar junto. E basicamente você tem o castelo, e aí você tem junto com os seus amigos ali, ou com os companheiros, o pessoal que tá dentro do jogo, e defendendo esse castelo. E vem ataque de tudo quanto é lado, você tem que ir produzindo a munição, e vai para lá, e um ajuda o outro. É quase que o esquema de cozinhar todo mundo junto ali. Overcooked, só que para defender o castelo. E eu achei ele bem interessante, tem essa pegada do co-op, que eu acho que dá uma layer a mais, uma camada a mais aí pro jogo. Eu achei ele legal, botei na minha lista. Eu acho mais legal quando a gente tem esses conceitos diferentes, essas ideias do... Que aí tudo a gente estava comentando, o indie ele não tem medo de inovar, ele não tem medo de ganhar essa força de vou fazer um jogo que é um Overcooked de Tower Defense aqui e tal, etc. Vou fazer um jogo que ele é sobre queimada, porque a gente tem o Dodgeball Academy, que também volta naqueles jogos do Game Pass e etc. Por que não fazer um jogo ali pixel art, engraçadinho, de queimada? Porque é uma coisa meio brasileira, querendo ou não, quem nunca jogou queimada na educação física, ele vai lá e traz o jogo. E olha que você tava falando do negócio do inglês, o nome do jogo é Dodgeball, não é queimada. É justamente para poder botar na rua para ser jogado pelo mundo inteiro. Né? Sim, porque às vezes a gente tem as produtoras que elas querem fazer esses jogos globais, mas eu acho muito interessante também quando eles trazem o jogo pro brasileiro, quando eles trazem o jogo pra cultura nacional. A gente tem 2 exemplos para mim que são maravilhosos. O primeiro é a Dandara, que é um jogo lindíssimo de Metroidvania, com uma mecânica muito única, onde você não controla, você não explora o mapa por meio do seu teclado. Você vai clicando com a sua personagem, ricocheteando nas paredes. E ela pula para um lado pro outro, né? E aí você vai explorando o mapa com ele, e ele representa uma figura nacional. A Dandara foi uma figura histórica muito importante para a cultura negra aqui do país, então você trazer essa figura histórica é muito legal. E a gente está tendo também a Bagdex. A Bagdex é um Pokémon brasileiro. A galera começou como uma fanmade, digamos assim, de e se a gente tivesse pokémons brasileiros? Se a gente tivesse um pokémon que é o Capibaro que evolui para um Capibarão, se a gente tivesse o Miquinho que evolui para o Mico-Leão Dourado. E eles foram fazendo essas várias brincadeiras com coisas típicas da cultura brasileira, desde os animais da nossa fauna e flora, como coisas do tipo chinela havaiana, pastel, e caju e esse tipo de coisa. E aí ganhou tanta força no Twitter, a galera gostou tanto, e foi tanto aquele comentário de meu Deus do céu, eu quero um jogo disso, que tá tendo um jogo disso. A galera tá desenvolvendo, tá fazendo esse jogo no estilo de Pokémon, e ele é do brasileiro pro brasileiro. O gringo que olhar a Havaiana não vai pegar, né? Não vai pegar a referência, mas a gente vai olhar o Capibarinho e falar, cara, que coisa genial. Então eu também gosto quando os produtores eles têm esse carinho com a pátria, digamos assim, e trazem o jogo pro brasileiro mesmo.